Imagine um mundo onde a pedra não é apenas um obstáculo, mas a própria tela da existência. Um lugar onde montanhas inteiras de arenito vermelho, rosa e laranja não foram apenas habitadas, mas esculpidas com uma precisão cirúrgica para criar uma das metrópoles mais impressionantes da antiguidade. Estamos no coração do deserto da Jordânia, uma paisagem que parece pertencer a outro planeta, árida, implacável e silenciosa. No entanto, se você caminhar pelas fendas estreitas das montanhas, onde a luz do sol luta para tocar o chão, encontrará algo que desafia a lógica. De repente, a rocha bruta cede lugar a colunas coríntias, frisos elaborados e fachadas que se erguem por dezenas de metros, desafiando o tempo e a erosão. Esta é Petra, a Cidade Rosa, um oásis de pedra que floresceu onde a vida parecia impossível. Mas quem foram os arquitetos desta maravilha? Como uma tribo de nômades do deserto, os nabateus, conseguiu dominar a engenharia a tal ponto que transformou a geologia em arte e o deserto em um jardim? E, talvez a pergunta mais inquietante de todas, por que uma cidade tão poderosa, rica e avançada foi abandonada e esquecida pelo mundo ocidental por mais de 1000 anos? Hoje, vamos retirar as camadas de areia e história para revelar a verdadeira face de Petra. Para entender a magnitude de Petra, precisamos voltar ao momento em que ela foi devolvida à consciência global. O ano era 1812. O Oriente Médio era um território vasto e perigoso para exploradores europeus, guardado com zelo pelas tribos locais e pelo Império Otomano. Entre os viajantes, havia um homem suíço chamado Johann Ludwig Burckhardt. Ele não viajava como um europeu, mas disfarçado como um estudioso muçulmano da Índia, sob o nome de Sheikh Ibrahim ibn Abdallah. Burckhardt passara anos aprendendo árabe, estudando o Alcorão e adotando os costumes locais com uma perfeição tal que enganava até mesmo os nativos. Ele ouvira rumores, sussurros entre os beduínos sobre uma cidade fantástica escondida nas montanhas de Shara, uma cidade que guardava o túmulo do profeta Arão, irmão de Moisés. Movido por uma curiosidade insaciável e sob o pretexto de querer sacrificar uma cabra em honra ao profeta, ele convenceu um guia local a levá-lo através do deserto. A jornada levou-os a uma entrada natural que parece ter sido rasgada na terra por mãos divinas, o Sikh. Este desfiladeiro estreito e sinuoso, com paredes que chegam a 80 metros de altura, é a garganta dramática que protege a cidade. Caminhar pelo Sikh é uma experiência de suspense geológico. As paredes de rocha multicolorida se fecham, o céu se torna uma fita azul distante e o som do mundo exterior desaparece. Burckhardt caminhou por este corredor de pedra por mais de 1 quilômetro, com o coração acelerado, sem saber o que encontraria. E então, no final do desfiladeiro escuro, a fenda se abriu. Diante dele, banhada pela luz do sol, surgiu a fachada monumental de Al-Qasné, o tesouro. Esculpida diretamente na face do penhasco rosa, com 40 metros de altura, sua perfeição arquitetônica deixou o explorador sem palavras. Ele sabia, naquele instante, que havia redescoberto a capital perdida dos nabateus. Mas ele não podia demonstrar sua excitação, sob o risco de ser descoberto como um infiel e morto ali mesmo. Ele fez anotações furtivas e continuou seu caminho, revelando ao mundo ocidental um segredo que o deserto guardara por séculos. Mas Petra é muito mais do que a descoberta romântica de um explorador do século XIX. A verdadeira história começa séculos antes, com um povo enigmático conhecido como os nabateus. Originalmente, eles não eram construtores de cidades. Eram nômades árabes que vagavam pelo deserto com seus rebanhos, vivendo em tendas de pele de cabra e conhecendo os segredos da sobrevivência em um ambiente hostil. Eles não deixaram grandes registros escritos de sua própria história, o que os torna, em muitos aspectos, fantasmas históricos. O que sabemos sobre eles vem de seus vizinhos, gregos, romanos e egípcios, e, claro, das pedras que deixaram para trás. Por volta do século IV a.C., os nabateus começaram a se sedentarizar nesta região específica. A escolha do local não foi acidental. Petra pode parecer isolada hoje, mas na antiguidade ela estava no centro do mundo. A geografia foi o destino de Petra. A cidade estava situada em uma encruzilhada estratégica das rotas de caravanas que ligavam o sul da Arábia ao Mediterrâneo e o Egito, a Síria e a Mesopotâmia. Esta era a famosa Rota do Incenso. O incenso e a mirra, produzidos no Iêmen e em Omã, eram mercadorias mais valiosas que o ouro na antiguidade, essenciais para rituais religiosos em Roma, na Grécia e no Egito. Além disso, especiarias da Índia, seda da China e betume do Mar Morto passavam por ali.
As caravanas, carregadas de riquezas e compostas por milhares de camelos, precisavam de lugares seguros para descansar e, mais importante, de água. Os nabateus, astutos comerciantes e guerreiros formidáveis, perceberam que podiam oferecer proteção e recursos em troca de impostos pesados. Eles se tornaram os guardiões do comércio, acumulando uma riqueza inimaginável que financiaria a construção de sua capital de pedra. No entanto, a riqueza sozinha não constrói uma cidade no deserto. A água, sim. O verdadeiro milagre de Petra não são suas fachadas ornamentadas, mas sua engenharia hidráulica. A região recebe apenas cerca de 15 centímetros de chuva por ano, e quando chove, a água vem em tempestades violentas que causam inundações repentinas e destrutivas. Para sobreviver e prosperar, os nabateus tiveram que domar a água. Eles desenvolveram um sistema complexo e visionário de gestão hídrica que rivaliza a cestura moderna. Eles não apenas coletavam água, eles a controlavam completamente. Os engenheiros nabateus esculpiram canais nas faces das rochas para capturar cada gota de chuva que caía nas montanhas circundantes. Eles construíram represas para desviar as enxurradas perigosas que, de outra forma, destruiriam a cidade, redirecionando essa água para cisternas gigantescas escavadas na pedra. Essas cisternas eram revestidas com gesso à prova d'água, permitindo armazenar milhões de litros para os meses de seca. Eles criaram uma rede de tubulações de cerâmica terracota, projetadas com uma inclinação precisa para manter a pressão da água constante sem estourar os canos, um princípio de dinâmica de fluidos que demonstra um conhecimento técnico avançado. Graças a essa tecnologia, Petra não era apenas habitável, era um jardim. Arqueólogos encontraram evidências de fontes ornamentais, piscinas e jardins paradisíacos no meio da cidade. Imagine o impacto psicológico sobre um viajante exausto do deserto ao chegar a Petra e ver o desperdício ostensivo de água em fontes públicas. Era uma demonstração suprema de poder e domínio sobre a natureza. Com a água garantida e os cofres cheios de ouro das taxas comerciais, os nabateus começaram a esculpir. A arquitetura de Petra é única porque é uma arquitetura de subtração, não de adição. Ao contrário dos romanos ou gregos que extraíam blocos de pedreiras, transportavam-nos e os empilhavam para criar estruturas, os nabateus olhavam para uma montanha e viam o prédio dentro dela. Eles removiam a rocha para revelar a forma. O processo de construção era engenhoso e perigoso. Eles começavam do topo. Os pedreiros escalavam a face do penhasco e nivelavam uma plataforma no topo da futura fachada. A partir daí, esculpiam para baixo, usando a própria rocha que ainda não havia sido removida como plataforma de trabalho. Isso eliminava a necessidade de andaimes complexos de madeira, um recurso escasso no deserto. À medida que desciam, os detalhes emergiam, os capitéis das colunas, os frisos decorativos, as estátuas de deuses e animais. Se um pedreiro cometesse um erro grave, não havia como colar a pedra de volta. A precisão tinha que ser absoluta. O material arenito é relativamente macio e fácil de trabalhar, mas também é frágil e sujeito a fraturas. Os artesãos nabateus precisavam entender a geologia de cada montanha, evitando veios de rocha instável. O estilo arquitetônico que emergiu é um híbrido fascinante, um reflexo da natureza cosmopolita de Petra. Vemos elementos gregos helenísticos, influências egípcias, detalhes assírios e a própria estética nabateia, caracterizada pelos degraus no topo das estruturas. Petra era um caldeirão cultural gravado na pedra. O monumento mais icônico, o Tesouro, ou Al-Hasne, é o exemplo perfeito dessa fusão. Apesar do nome dado pelos beduínos locais, que acreditavam que a urna no topo da fachada continha o tesouro de um faraó egípcio e costumavam atirar nela com rifles na esperança de quebrá-la e liberar o ouro, a estrutura não era um banco. As evidências arqueológicas mais recentes sugerem que foi um mausoléu real, provavelmente construído para o rei Aretas IV, no século I d.C. Monarca sob o qual Petra atingiu seu apogeu. A fachada é puramente decorativa. O interior é uma câmara simples e cúbica, desprovida de decoração, onde os rituais funerários teriam ocorrido. A discrepância entre a fachada elaborada e o interior austero é uma característica marcante da arquitetura nabateia. O espetáculo era para o mundo exterior, para os vivos e para os deuses. Mas Petra não se resume ao tesouro. Se você continuar explorando a cidade, o vale se abre, revelando uma metrópole vasta. No seu auge, estima-se que entre 20 e 30 mil pessoas viviam aqui. Havia casas construídas de pedra, que colapsaram com o tempo, ao contrário das estruturas escavadas. Mercados movimentados, templos e edifícios públicos. A Rua das Colunas, uma via pavimentada ladeada por pórticos, era o coração comercial da cidade. Aqui, o cheiro de incenso, especiarias e animais de carga preenchia o ar, misturado com uma cacofonia de línguas.
nabateu, grego, latim, aramaico. Um dos edifícios mais impressionantes e muitas vezes ignorado pelos turistas apressados é o Grande Templo. É um complexo massivo que cobre mais de 7.000 metros quadrados. Curiosamente, os arqueólogos debatem se era realmente um templo religioso ou um palácio de audiências reais, ou talvez uma câmara de conselho. Sua escala sugere a importância da administração central na sociedade nabateia. E não podemos esquecer as tumbas reais, uma série de fachadas monumentais esculpidas na face de uma montanha chamada Jebel al-Qubta. A tumba da urna, a tumba da seda, com suas cores psicodélicas naturais de arenito, a tumba coríntia e a tumba do palácio, esta última com 5 andares de altura, imitando um palácio romano. Essas estruturas, brilhando em tons de vermelho e dourado ao pôr do sol, serviam como um lembrete constante da linhagem e do poder dos reis nabateus. Para os mais aventureiros, uma subida de 800 degraus talhados na rocha leva ao monastério, ou Ad-Deir. É o maior monumento de Petra, superando até mesmo o tesouro em tamanho. Com 50 metros de largura e 45 de altura, sua fachada é imponente, quase brutalista em sua simplicidade comparada ao tesouro. Localizado no topo das montanhas, oferece vistas panorâmicas do vale de Wadi Araba. Provavelmente serviu como um templo para o rei Obodas I, que foi deificado após sua morte. O isolamento do monastério sugere que era um local de peregrinação sagrada, uma jornada física e espiritual para os antigos habitantes. A religião nabateia era tão complexa quanto sua arquitetura. Eles eram politeístas, adorando um panteão de deuses e deusas que refletiam suas raízes árabes e influências externas. O deus principal era Dushara, o Senhor da Montanha, muitas vezes representado não como uma figura humana, mas como um bloco retangular de pedra, um bétilo. Isso reflete uma tradição anicônica, a adoração de formas abstratas, que era comum entre os povos semitas do deserto. Ao lado dele estava Al-Uza, uma deusa poderosa associada à água e à fertilidade, muitas vezes equiparada à Afrodite grega ou à Ísis egípcia. Os rituais envolviam sacrifícios de animais, queima de incenso e refeições comunitárias nos triclínios, salas de jantar esculpidas perto das tumbas, onde os vivos compartilhavam banquetes em honra aos mortos. Então, o que causou a queda desta civilização extraordinária? Como uma cidade tão vibrante se tornou uma ruína silenciosa? A resposta não é um único evento cataclísmico, mas uma lenta erosão de sua importância geopolítica e desastres naturais. Em 106 d.C., o Império Romano, sob o imperador Trajano, anexou o reino nabateu. Ao contrário de outras conquistas romanas, esta parece ter sido relativamente pacífica. Petra tornou-se a capital da província romana da Arábia Pétrea. Durante algum tempo, a cidade continuou a florescer sob o domínio romano. Muitas das melhorias urbanas, como a Rua das Colunas, datam desse período. No entanto, o destino de Petra estava selado por mudanças nas rotas comerciais. Os romanos começaram a favorecer as rotas marítimas através do Mar Vermelho para transportar mercadorias para o Egito e para a Europa, contornando a rota terrestre que passava por Petra. Aos poucos, o fluxo de caravanas diminuiu, e com ele, a fonte de riqueza da cidade. A cidade começou a sangrar economicamente. Então, a natureza desferiu o golpe de misericórdia. Em 363 d.C., um terremoto massivo atingiu a região. O tremor destruiu muitos dos edifícios independentes, as casas e templos construídos, não os esculpidos, e, crucialmente, danificou irreparavelmente o complexo sistema de gestão de água. Sem dinheiro para reparos em grande escala e com o comércio em declínio, a cidade nunca se recuperou totalmente. Petra continuou habitada durante o período bizantino, quando algumas das grandes tumbas, como a tumba da urna, foram convertidas em igrejas. Daí o nome monastério para o Ad-Deir, devido às cruzes esculpidas em seu interior. Rolos de papiro encontrados em uma igreja bizantina incendiada em Petra revelam detalhes da vida cotidiana no século VI, mostrando uma comunidade ainda ativa, mas em declínio. Após a conquista islâmica no século VII, a cidade caiu na obscuridade. Apenas os beduínos locais permaneceram, vivendo nas cavernas e tumbas antigas, guardando os segredos de seus ancestrais e usando as majestosas fachadas como abrigo para seus rebanhos. Petra tornou-se uma lenda, uma cidade perdida, até que Burckhardt atravessou o Siq em 1812. Hoje, Petra enfrenta novos desafios. O turismo em massa, embora vital para a economia da Jordânia, ameaça as estruturas frágeis de arenito. A umidade da respiração de milhares de turistas dentro das tumbas, o toque das mãos nas paredes e a vibração dos passos aceleram a erosão. A própria natureza continua seu trabalho.
Inundações relâmpago ainda são um risco, embora novas represas tenham sido construídas para proteger o sítio arqueológico. Arqueólogos de todo o mundo continuam a trabalhar em Petra, e a tecnologia moderna está revelando novos segredos. Pesquisas com satélites e drones descobriram recentemente uma plataforma monumental enorme enterrada sob a areia, a apenas 800 metros do centro da cidade, uma estrutura que ninguém sabia que existia. Estima-se que apenas 15% de Petra foi escavada. 85% da cidade ainda dorme sob o deserto, esperando para ser descoberta. Ao olharmos para as fachadas desgastadas de Petra, vemos mais do que ruínas bonitas. Vemos o testemunho da resiliência humana e da capacidade de adaptação. Os nabateus não lutaram contra o deserto, eles o abraçaram. Eles entenderam a rocha, a água e o vento, e usaram esse conhecimento para construir um império. Petra é um lembrete de que grandes civilizações podem surgir nos lugares mais improváveis e que, mesmo quando desaparecem da história, deixam marcas que a eternidade não pode apagar completamente. É uma cidade onde a arte se fundiu com a geologia, criando uma beleza melancólica que nos obriga a contemplar a passagem do tempo e a fragilidade de nossas próprias conquistas. Enquanto o sol se põe sobre o vale, tingindo as pedras de um vermelho profundo, Petra permanece, silenciosa e majestosa, guardando seus segredos nas sombras do Siq, eterna em sua glória esculpida.